Nosso terceiro convidado nessa jornada, que se propõe a conhecer o plano de governo dos candidatos à prefeitura aqui de São Paulo, é o professor, militante político, nascido e criado no berço de uma família paulistana de classe média alta, o Guilherme Boulos, que é candidato pelo PSOL, para quem não sabe, o Partido Socialismo e Liberdade. Aos 38 anos de idade, 20 anos na militância política de esquerda, Guilherme Boulos tornou-se conhecido como líder dos moradores sem teto. Seu nome causa arrepios em muitos eleitores que temem terem suas casas invadidas, preocupam-se com sua inexperiência administrativa, desordem judicial, social, mas Boulos mantém firme seu olhar à população carente das periferias, diz em alto e bom tom: enquanto morar for um privilégio, ocupar será um direito. Muito bem, ele tem se revelado uma grande novidade nessas eleições. Com apenas 17 segundos de propaganda eleitoral, sem participar dos debates da televisão, Guilherme Boulos já está com um pé no segundo turno, agora que o candidato russomano, apoiado por Bolsonaro, derrete nas pesquisas. Inclusive, nós temos os números recém-divulgados pela pesquisa Ibope Globo: 26 para Covas, 20 para russomano e Boulos com 13% das intenções de votos. Então, realmente, há 2 semanas das eleições, o movimento começa a esquentar e esses números começam a mudar e, vamos dizer, de certa maneira, a definir quem é que vai para o segundo turno. Surpreendentemente, por enquanto, o Boulos tem o maior número de votos nas classes mais altas e escolarizadas, que o veem como um contraponto ao bolsonarismo. Nós sabemos, na verdade, a gente não sabe ainda, né, se ele vai conseguir, ao lado da sua vice, Luísa Erundina, 85 anos, virar o jogo, como ele está dizendo, e como diz a sua campanha, e derrotar o Bruno Covas, que está levando a dianteira das pesquisas. Guilherme Boulos, muito boa noite, obrigada pela presença. Para todos os candidatos, a gente faz a mesma primeira pergunta: por que é que você quer ser o prefeito de São Paulo? Obrigado, Silvia. Obrigado, Patô, a todas vocês. Agradeço pelo convite para a gente fazer esse bom diálogo. Já alerto, depois da apresentação da Silvia, que nem o Zoom eu invadi. Eu vim aqui porque fui convidado por vocês, muito menos a casa dos outros eu pretendo fazê-lo. Enfim, eu tenho uma trajetória, Silvia, como você mencionou. Eu vim de uma família de classe média alta, meus pais são médicos, infectologistas, nasci em Pinheiros, tive a oportunidade que, infelizmente, a maioria não tem, de estudar em bons colégios, enfim, de ter uma formação, de não passar por nenhum tipo de privação na minha infância, no meu crescimento. Mas, na juventude, tomei uma decisão de vida, uma decisão que não era uma decisão política, naquilo nem passava na minha cabeça, naquele momento, com 16, 17 anos de idade, que foi uma decisão de buscar um sentido. Eu acho que todo classe média alta vai morar na periferia aos 20 anos e resolve virar o líder do sem-teto. Essa é uma questão que todo mundo se pergunta, né? Como é que um menino que foi criado, tão bem criado para poder ser um médico como os pais, e de repente vai para a periferia e faz essa escolha tão comprometida, vamos dizer, com os mais pobres e com um mundo diferente daquele que você cresceu? Você sabe, Silvia, o que, aliás, deu base para que eu pudesse fazer essa escolha de vida foi justamente a criação que meus pais me deram, de uma forma sempre muito, muito solidária, muito generosa. Eu acho que todo mundo, em algum momento, quando se depara com as desigualdades, com as injustiças sociais na nossa sociedade, sente isso. Acho que ninguém gosta de ver alguém jogado na rua, alguém sendo humilhado, alguém sofrendo violência. E às vezes a gente fica com uma angústia dentro da gente que a gente não sabe muito bem o que fazer com ela. E eu, menino ainda, decidi fazer coisas com essa angústia. Então, o primeiro gesto, que era o que estava à minha disposição, foi criar grêmio estudantil na escola que eu estudava. Fui estudar numa escola pública, por opção também. E depois
tive meu primeiro contato com a periferia propriamente dita e com os movimentos sociais foi com 17 anos, quando eu fiz parte de um grupo que foi fazer um projeto de alfabetização de jovens e adultos numa favela na zona norte da cidade, que é a favela do Flamengo. E aquela experiência, para mim, foi muito marcante, porque não só por viver numa realidade que era diferente da que eu fui criado, mas também pela oportunidade de ajudar alguém a ler o mundo. Foi uma alfabetização pelo método Paulo Freire, que eu tenho como uma referência muito grande, e não era simplesmente ensinar as pessoas a escreverem o seu nome, a lerem palavras, mas abria-se um horizonte de mundo. Foi ali, nessa experiência, inclusive, que eu decidi ser professor e fiz a minha formação em filosofia depois. E com 18 anos de idade, eu tomei uma definição de atravessar a ponte, né, essas pontes que fazem de São Paulo uma cidade tão segregada, tão dividida, e fui morar numa ocupação, num acampamento de sem teto. Para mim foi uma experiência de vida tremenda, de aprendizado muito grande, enfim, aprendizado de vida, de solidariedade, de sabedoria popular, de convivência, de valores. E convivi, fiquei no movimento nesses últimos 20 anos, me mantive morando na periferia, hoje moro numa casa no bairro do Campo Limpo, me casei com uma companheira que conheci no movimento, tenho 2 filhas, a Sofia e a Laura, com 10 e 9 anos, e essa motivação que lá atrás me levou a tomar essa escolha, que é uma escolha, às vezes as pessoas, hoje, né, como eu fui candidato a presidente, hoje sou candidato a prefeito, as pessoas tendem a olhar essa escolha por um viés político, até eleitoral. Um rapaz de 17 anos, 18 anos, não era isso que estava posto, né? É uma coisa meio de sentido. Todos nós, vocês e todos, a gente busca um sentido para a nossa vida, um legado que a gente quer deixar para as gerações seguintes, para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu encontrei o meu sentido aí, nessa escolha. Então, agora, é uma escolha que é radical, assim como a bandeira que você defende. Eu vou te tirar um pouco dessa zona de conforto, assim, de estar contando uma história que é bonita, romântica, verdadeira, né? Mas a verdade é que você é visto pelas pessoas que não te conhecem, ou pelas pessoas até que te conhecem bem, como uma pessoa muito comprometida com a questão do sem-teto, né? Que é, vamos dizer, ameaçador para grande parte da classe média, que batalhou muito para ter sua casa, e a visão que eles têm é que você vai fazer qualquer negócio para poder garantir moradia para toda uma população desabrigada e que não é pequena. Então, as pessoas se sentem ameaçadas por você, especialmente porque você diz que tem realmente esse compromisso, hoje até marital, né, e físico. Você mora na periferia, você é casado com a mulher da periferia e você se compromete, assim, como um militante político que sempre foi, com uma causa que, vamos dizer, que gera uma instabilidade nas pessoas, né? Você, como prefeito, vai continuar abraçado essa causa? Silvia, o meu compromisso não é apenas com a causa do sem-teto. E aí que eu queria chegar, e antes de te responder a questão sobre ocupações e o temor que isso gera em algumas pessoas, não te digo que na classe média inteira. Aliás, você colocou na sua exposição que a minha votação está, sobretudo, concentrada em setores de classe média da cidade. Mas o meu compromisso é, sobretudo, com o combate à desigualdade social. Eu, como prefeito de São Paulo, pretendo ser um combatente incansável contra a desigualdade social, porque eu não acho razoável a gente viver numa das cidades, a cidade mais rica do Brasil, a cidade mais rica da América Latina e uma das cidades mais desiguais do mundo, onde você sai de alguns bairros com o IDH da Suécia, da Dinamarca, e anda 20 quilômetros e você está com o IDH dos países mais pobres do mundo. Eu não acho isso razoável, eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Sequer para quem mora nos bairros mais ricos da cidade, né? Porque acaba a sociedade toda conflagrada, né? E as pessoas que não têm, passando fome, revirando lixo para comer, sem casa, morando nas ruas, e as pessoas que têm atrás de condomínios, com cerca elétrica, com carro blindado, com medo de andar numa praça, com medo dos seus filhos conviverem nos espaços públicos. A desigualdade é péssima para a sociedade como um todo. E eu acho que uma parte importante, inclusive da classe média de São Paulo e da classe média alta de São Paulo, tem essa percepção. Tanto é que São Paulo, Silvia,
elegeu há 32 anos atrás a Luísa Erundina. A Luísa me disse outro dia sobre as fake news, inclusive, que existem a meu respeito. Falou, fica tranquilo, me chamavam de invasora também, porque ela lutava contra despejos, lutava com sem-teto, uma mulher nordestina, a primeira mulher a governar São Paulo, assistente social, e que diziam, concorreu contra o Maluf, contra o Serra, e diziam que era impossível, que não deixariam. São Paulo votou nela, como votou depois na Márcia Suplicy, como votou no Fernando Haddad, que são prefeitos progressistas, foram prefeitos progressistas da cidade. Então, eu não concordo com essa ideia de que São Paulo é uma cidade eminentemente conservadora e que não tenha abertura para o novo e para pautas sociais e causas sociais. Sobre a minha causa em particular, ela é uma causa de vida, Silvia. Com certeza, eu, como prefeito, vou ter um compromisso forte com a luta pela moradia digna. Agora, garantir a moradia digna para as pessoas não significa tirar a casa de ninguém, muito pelo contrário. Isso é uma mentira, isso é uma fake news que espalham em relação à luta do movimento. Eu, em 20 anos no Movimento Sem Teto, e o movimento como um todo, nunca invadiu a casa de quem quer que seja, nunca tomou o imóvel de ninguém que trabalhou, que teve uma vida suada, que pagou financiamento, ou que tem a sua casa, o que quer que seja. A luta do movimento é uma luta, em última instância, para que se cumpra a lei. A lei que está na Constituição Federal, que determina, sim, o direito à propriedade, isso é inquestionável pela Constituição, mas determina também que a propriedade tem que cumprir uma função social, ou seja, uma propriedade que esteja abandonada, que deva mais imposto que o valor do imóvel, uma propriedade que esteja totalmente fora do que determina o Estatuto da Cidade, o plano diretor do município que regulamentam o que é a função social, ela está em situação ilegal. O Estatuto da Cidade, inclusive, determina as regras para definir isso. Isso não é abstrato, não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça ou que o MTST definiu. É uma lei federal aprovada em 2001. Diz que um imóvel, seja um grande prédio que está vazio, seja um terreno baldio, um imóvel que não cumpre função social, ele tem que ser notificado pelo poder público. Sim, mas pensa bem, Boulos, muitas pessoas economizaram seu dinheiro e puseram num imóvel a mais, além do que eles moram. Quer dizer, ao invés de pôr no banco, põem comprando imóveis e muitas vezes eles estão lá parados, ou porque não conseguiram ser alugados, ou porque, enfim, investimento. O imóvel é um investimento da classe média. Esses apartamentos, por exemplo, correm risco de serem invadidos? Não, Silvia. Deixa eu sei que não, mas eu gostaria que você explicasse. Não, mas porque... se você me permitir só terminar a... É que a gente tem que agilizar, todo mundo quer te perguntar, hein? Aqui é realmente olho no olho, né? Para ficar bem... Eu não fujo de nenhuma pergunta, Silvia, fica tranquila em relação a isso. Mas eu só acho que é importante, até porque essa questão que você levantou talvez seja de muita gente, não só de quem está aqui no Zoom participando, mas de quem vai nos assistir depois. Então, eu acho que é uma oportunidade de falar sobre isso. Então, o Estatuto da Cidade diz de forma muito clara que o imóvel que está abandonado, isso não é um apartamento que você tem e alugou, ou que deixou para alugar, não é esse o caso. Né? Isso não é um imóvel que não cumpre a função social, e o Movimento Sem Teto também jamais ocupou qualquer imóvel nessa característica. Né? Estou falando de um imóvel que deva mais IPTU que o valor dele próprio, de imóvel que está 20, 30 anos abandonado, gerando insegurança. Quem é que hoje tem disposição, coragem de andar no centro de São Paulo naquela situação de abandono, com um monte de prédio vazio à noite? Quantas mulheres da periferia já não sofreram violência passando ao lado de terrenos baldios, abandonados à noite? Né? Então, isso não é bom para ninguém. Quer dizer, é bom para grandes fundos, que não é alguém que trabalhou e fez grandes fundos de especulação imobiliária, que deixam esses imóveis abandonados de forma ilegal. É isso que eu queria frisar. Né? A lei determina que eles sofram IPTU progressivo e depois desapropriação sanção. Isso frequentemente não acontece porque muitos desses grandes proprietários, que são, por vezes, empreiteiras ou que são fundos, financiam campanhas eleitorais e os eleitos fazem vista grossa para isso. A luta do movimento social, nesse caso, é para que esses imóveis sejam requalificados e transformados em moradia digna para as pessoas. Então, em relação ao risco do movimento ocupar a casa de alguém, ou um imóvel que alguém deixou para alugar, ou um imóvel que alguém deixou para valorizar um apartamento, uma casa, isso jamais aconteceu no movimento social e não acontecerá comigo na prefeitura. Só para a gente colocar de forma bem balizada qual é a atuação do movimento que eu defendo. Né? Agora, as ocupações acontecem, Silvia, justamente por falta de política habitacional.
No meu governo, eu pretendo requalificar imóveis que estão abandonados, pretendo retomar um programa de mutirão, que é mais barato e mais rápido para a construção de moradias, né? E as ocupações não acontecem, né? As ocupações acontecem por falta de alternativa, não por vontade de ninguém. Só para a gente, uma primeirona pergunta assim, então vamos supor que você ganha a prefeitura, porque você está sendo considerada a grande surpresa dessas eleições, todo mundo vendo como você está crescendo e ocupando espaço. Você, como gosta de dizer, quando você tiver a caneta na mão, né? Porque você fala, fulano tem a caneta na mão, é uma expressão que você usa com muita frequência. Quando você tiver a caneta na mão, qual vai ser a primeira decisão que deve tomar assim que sentar na cadeira da prefeitura? Só para entender qual é a grande prioridade sua na hora que assumir. Minha grande prioridade, junto com a Luísa Erundina, tem sido o projeto piloto da nossa campanha, tem a ver com o cenário de pós-pandemia que a gente vai viver em São Paulo e que pode gerar uma epidemia de desemprego, de miséria, por conta de falência de pequenos negócios, de demissões, da informalidade no mercado de trabalho. Então, minha primeira medida será o estabelecimento de uma renda solidária na cidade de São Paulo, atendendo as famílias mais vulneráveis, com prioridade para a mãe solo da periferia, que garanta que as pessoas possam viver com um mínimo de dignidade, que não passam fome na cidade mais rica do Brasil. Nós temos um estudo amplíssimo, eu conversei com auditores fiscais, com procuradores, com o Tribunal de Contas do município, temos um grupo de economistas muito qualificados na nossa equipe, que elaborou um programa que para em pé, que não é demagogia eleitoral, né, que cabe no orçamento da cidade, e que tem um efeito muito importante, para além de evitar a miséria nos fundões, nas regiões mais pobres da cidade, tem um efeito de ativação econômica. Porque isso o auxílio emergencial agora teve, né? Eu estava na associação comercial esses dias, numa reunião, e os próprios donos de comércios, a Associação Comercial de São Paulo foi categórica em dizer que se não houvesse o auxílio emergencial, nós teríamos tido uma onda de falências em série. Porque as pessoas que recebem uma renda básica, essas pessoas vão gastar isso no mercado do bairro, na farmácia do bairro, no açougue do bairro. Isso ativa o comércio e gera emprego. É um efeito multiplicador. O que é melhor que você pretende fazer é o projeto do Suplicy, e você fala muito de reverter prioridade. E os seus opositores dizem que você está maluco, porque tem esses projetos todos dependem da aprovação da Câmara, você só tem 2 vereadores na Câmara do seu partido, né? E que você vai ter que realmente fazer um trabalho, inclusive você esbarra em responsabilidade fiscal, o pessoal acha que você está viajando, né? Então, eu queria que você respondesse isso, porque, de fato, a gente entende ser muito razoável, né? Quer dizer, haver essa renda solidária, mas parece que vai ser difícil você fazer isso. Silvia, muitos desses que dizem que eu estou viajando são corresponsáveis para a cidade estar no estado de abandono que está. Francamente, eu sou... COVID, né? Não, pelo Covid, naturalmente que não. Essa questão do Covid, da situação econômica... Claro, agora, por exemplo, ter hospitais fechados durante o Covid, certamente isso é corresponsabilidade da prefeitura. O Hospital Sorocabana, na Lapa, está com um andar aberto, o Hospital da Brasilândia com 10% dos leitos, o Hospital Menino Jesus em Amelino Matarazzo fechado. Né? Não ter estabelecido uma renda básica durante a pandemia que permitisse com que as pessoas mais pobres não precisassem sair de casa e gerar um efeito de contágio maior, também foi responsabilidade da atual gestão. Agora, o que eu estou querendo dizer, para chegar no ponto, eu acho que você colocou um ponto importante de responsabilidade fiscal e de caber no orçamento. Quando eu decidi ser candidato a prefeito, Silvio, eu fui estudar o orçamento. O orçamento de São Paulo está em 70 bilhões de reais, 69 alguma coisa. É um dos municípios do Brasil melhor saneados. Né? São Paulo está muito abaixo do gasto que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê com pessoal e previdência. É 1/3 do orçamento praticamente, mas 1/3 com gastos obrigatórios vinculados de saúde, educação, que são os gastos constitucionais. Tem uma margem importante para ampliação de investimento na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, hoje, no meio da pandemia, nós temos mais de 17 bilhões de reais parados em caixa. O programa que eu estou propondo custa 3 bi ano. Só os 17 bilhões que tem em caixa na cidade de São Paulo dá para pagar esse programa por mais de 5 anos, mais de uma gestão inteira. Então, existe recursos orçamentários, sobretudo quando se tem disposição de enfrentar esquemas que existem, né, Silvia? Que todo mundo sabe que existem na prefeitura, na gestão pública, máfia de transporte, máfia de empresa de ônibus, máfia de empresa de lixo, né, máfia de algumas organizações sociais que terceirizam serviços públicos, sobretudo na área da saúde. Então, eu não tenho rabo preso com essa turma e tenho disposição de fazer
esses enfrentamentos. Isso vai, inclusive, reaver recursos para o erário público e permitir a inversão de prioridades que eu digo, que não é só a renda solidária, essa é uma medida inicial, porque eu acredito que ela é muito urgente, mas também políticas de habitação, políticas de mais investimento em saúde nas periferias. Eu tive reunido com médicos, teve um manifesto de mais de 400 médicos da cidade apoiando a nossa candidatura. Tive reunido com eles e me apresentaram uma série de propostas excelentes, inclusive um serviço de residência médica em saúde da família, para trazer mais médicos para atuar nas regiões mais distantes onde tem carência, investimento em educação para zerar a fila da creche na cidade. Tem um programa, sim, bastante ousado, é por isso que eu decidi ser candidato. Se fosse para fazer o que os outros estão fazendo, eu ficava em casa, eu não seria candidato, mas um programa responsável, que cabe, sim, nas condições financeiras da cidade e que inverte prioridades. Eu nesse sentido, acho que combater a desigualdade significa direcionar uma parte mais expressiva do orçamento público para a periferia. Vamos abrir, então, o nosso debate aqui para as pessoas que querem fazer pergunta. E eu sei que tem muitas perguntas já no bate-papo aqui, pessoas perguntando. Se a gente puder fazer um bate-bola rápido, o bolo seria legal. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que sobre invasões, se, na verdade, as invasões seguem a lei. Né? Se invasão é uma coisa legal, já que você justifica ela de uma maneira tão... Só que não tem o nome da pessoa que fez a pergunta. Infelizmente, é da NOA? Eu não sei se foi da NOA essa pergunta. Mas, enfim, rapidamente, se você puder responder. E eu queria que vocês que estão aí, você na mão, e a gente já dá a palavra. Silvia, quando as mulheres foram lutar por direito ao voto e por igualdade de gênero, isso era contra a lei na época. Elas lutaram e, por isso, as mulheres têm esse direito. Quando os trabalhadores lutaram por direito à greve, isso era contra a lei. Eles lutaram e, por isso, nós temos jornada de 8 horas, férias, 13º. Quando as pessoas foram às ruas na ditadura pelas diretas já, isso era contra a lei de segurança nacional. Mas é por isso que a gente tem democracia no Brasil. O movimento social ajuda a corrigir as imperfeições da lei. Entendi. É corajosa essa sua resposta, viu? Porque você admite, de certa maneira, uma desobediência jurídica, vamos dizer. Né? Então, isso que as pessoas morrem de medo. Né? Não, o que eu estou querendo dizer... Acho que é interessante. Você vai ter que fazer algumas rupturas para poder avançar. O que eu quis dizer é o papel do movimento social e o papel dos movimentos civis na história. Né? O papel dos movimentos civis é combater as injustiças. Né? Se você tem uma omissão na lei. A omissão na lei diz o seguinte: o que você pode fazer quando está previsto que o poder público desaproprie um imóvel que está abandonado, mas ele não desapropria porque o dono do imóvel pagou a campanha eleitoral dele? Nessa omissão da lei, eu acho absolutamente legítimo que as pessoas que estão prejudicadas por isso e estão morando na rua se organizem e lutem. Agora, isso acontece não por disposição delas, é isso que eu quero sempre reafirmar. Eu te escrevi um artigo, quando eu estreiei minha coluna na Folha de São Paulo, que é Receita para acabar com as invasões, com as ocupações. A receita para acabar com as ocupações é ter política habitacional, e é isso que eu vou fazer em São Paulo. Olha, tem uma pergunta da Rose que é bem interessante. Centenas de casas nos Jardins, Morumbi, bairros de classe média alta, estão abandonadas por conta da violência nessas regiões. Você considera a invasão desses imóveis? Não, aliás, eu não desconheço, inclusive, essa situação de abandono. Para a gente qualificar abandono pode ser uma coisa muito genérica. O que função social diz é algo que esteja assim, largado, é algo que esteja causando, inclusive, um problema público, é um terreno baldio que está lá causando insegurança pública, com grandes dívidas tributárias. Isso vai qualificando o abandono, que não cumpre o zoneamento determinado, a lei de uso e ocupação do solo, determinada pelos planos diretores municipais. Né? Agora, eu acho que a gente veio falar do meu plano para a Prefeitura de São Paulo. Eu imagino, esse é o objetivo do papo, e não só da atuação do MTST. Estou muito curioso para ouvir as perguntas do que vocês esperam, imaginam que eu possa fazer na cidade de São Paulo em todas as áreas. Que é legal, Boulos, essa aproximação que você está fazendo com pessoas que te veem como líder radical, porque você pode realmente, através desses esclarecimentos, mostrar, de fato, como é a sua visão, vamos dizer, responsável para gerir a cidade.
E eu acho que tem sido muito bonito esse trabalho que você está fazendo, através com vídeos bem humorados, eu estava acompanhando a sua campanha, mostrando realmente que você não é um bicho papão que vai entrar com uma foice e invadir a casa da gente para... Silvia, desligou o seu microfone. Desligou o seu microfone. Ah, desligou? Eu não sei o que está acontecendo. Hoje a nossa produção está... Mas o que eu disse é que eu acho que liberou o som de todo mundo agora, hein? Deu um problema técnico em geral. Pronto, agora sim. O que eu estava dizendo é que uma coisa muito simpática da sua campanha são peças publicitárias que você está fazendo na tentativa de fazer uma ponte com a população que, de certa maneira, tem preconceitos contra a imagem que foi criada a seu respeito, que é a de que um belo dia vai entrar enfim, com um monte de gente para invadir a sala. Outro dia o Datena estava dizendo, né, justamente com uma foice, um martelo, e todo mundo vai invadir a sua casa para tomar a casa. Então, você está fazendo vídeos e de uma maneira muito direta e simpática, conversando com a população, explicando o que é. Então, quando você responde essas perguntas que as pessoas têm, são fantasias, né? O Morumbi está abandonado de certa maneira, sim. Se você anda por ali, não sei se você anda por ali, a Rose tem razão na pergunta dela. Então, as pessoas têm essas fantasias de que, eventualmente, como está desocupado, de repente, então, isso pode acontecer. Mas vamos ouvir, então, outras perguntas, que aí o pessoal pode fazer as perguntas de plano de governo ou dúvidas que possam ter. Vamos lá, gente, quem quer perguntar? Eu estou aqui. Oi, Boulos, prazer, tudo bem? Eu sou a Noca, tudo bem? Eu tenho uma pergunta assim, a gente andou bastante pela periferia, a Patô e eu principalmente, a gente andou por Heliópolis, estamos fazendo um trabalho lá com todo mundo, e a gente entende a dificuldade e a necessidade, obviamente, de estar se mostrando e se cuidando dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, existe uma coisa maior, que eu sei que em termos de prefeitura tem algumas questões que não podem ser resolvidas, como, por exemplo, a questão de segurança, que eu acho que entra na questão também do Morumbi, quer dizer, o Morumbi está abandonado porque não tem segurança. Heliópolis acaba ficando para segundo plano porque o PCC está absolutamente tomado lá dentro e crescendo cada vez mais. A gente tem conversado com as pessoas e está sabendo de histórias lá dentro em relação a isso. O que a prefeitura pode fazer em termos de segurança? O que a prefeitura pode fazer para combater isso? Que nem o Supremo consegue, né? Quer dizer, como é que a gente pode resolver uma questão dessas tão complexa? Bom, Noca, você sabe que existe aí um limite que também é constitucional, porque a atribuição de segurança pública é do governo estadual, né, que detém o controle da Polícia Militar e da Polícia Civil. Agora, a cidade de São Paulo também não pode lavar as mãos em relação à segurança pública, né, a maior cidade do país, e tem uma guarda municipal, né, com quase 6 mil agentes, 5.900 e tantos agentes. Então, o meu plano em relação à segurança é fazer com que a guarda municipal seja um exemplo de segurança cidadã e policiamento comunitário. Vou te responder isso dando o exemplo de um relato que eu ouvi na Brasilândia, na Zona Norte. Eu estava num encontro com mulheres da região, numa laje, a gente conversando, e elas expondo os problemas. E uma senhora disse, olha, eu estava indo para o trabalho às 6 horas da manhã e tive meu celular roubado no ponto de ônibus. E ela explica, falando disso. E depois, no mesmo relato, ela disse, todo dia, na hora do almoço, quando eu estou no meu trabalho, ela é diarista, eu sinto um aperto no meu coração, porque eu sei que meu filho saiu da escola e ele é negro como eu, e a gente sabe o que a polícia está fazendo com os jovens negros nos bairros como os que eu moro. Então, eu quero um tipo de segurança na cidade de São Paulo em que essa mulher não seja assaltada às 6 horas da manhã, nem ela, nem ninguém, né? E que ela também não precise temer pela vida do filho dela em relação às forças de segurança a qualquer momento do dia. Por isso, eu acredito muito no modelo de policiamento comunitário, que já deu certo em várias partes do mundo, já deu certo na Europa, que é uma polícia integrada. Então, por exemplo, a GCM ela precisa ter bases comunitárias e escutar a população. Se a GCM tivesse uma base lá na Brasilândia, e a população da Brasilândia, como ela, dissesse, olha, os focos de assalto estão aqui, acontecem nessa região, nesse lugar, você tem que colocar uma viatura, um policiamento ostensivo naquela região para impedir, melhorar a iluminação pública, tem uma série de medidas de segurança que podem ser tomadas para dar mais segurança para as pessoas. Eu dei o exemplo da Brasilândia, mas não só, isso vale para a cidade como um todo, né? Mas, ao mesmo tempo, essa guarda precisa ter uma formação
em direitos humanos. Essa guarda precisa estar qualificada para ter uma relação de confiabilidade com a comunidade e com as pessoas, né? Para também tratar as pessoas com respeito, né? E não, em primeira instância, com violência e com agressão. Eu acredito muito nos modelos de polícia comunitária. Nós tivemos vários exemplos pelo mundo de como isso deu certo. Claro que a cidade de São Paulo não consegue fazer isso sozinha, mas eu pretendo, no meu governo, fazer pelo menos um projeto piloto que possa servir de vanguarda para reabrir um debate sobre um novo modelo de segurança pública no país. Muito bom. Quem quer fazer outra pergunta? Vamos privilegiar as pessoas que estão aqui nas janelinhas. Cláudia? Tem 2 perguntas no chat também. Mas era legal ouvir essas perguntas que as pessoas estão né, falando aqui. Susan? A Cláudia falou que queria fazer. Não sei se a mãozinha da Cláudia bateu assim. É isso, Cláudia? Só que o sinal da Cláudia não está legal. Ela está... Agora sim, pronto. Pronto. Está me ouvindo? Agora sim. Ok. Guilherme, é o seguinte, hoje não se fala em outra coisa e eu queria entender a tua visão da aproximação do Lula com o Ciro. Queria saber como é que você vê essa aproximação, como é que você vê isso. E já emendando uma segunda pergunta, a Silvia estava falando dessa imagem que é uma fantasia do você invadindo as casas, etc. Você se dá conta que se você chegar à prefeitura, você vai ter que fazer uma série de concessões, né, para administrar uma cidade com a magnitude de problemas que São Paulo. Então, você consegue se ver fazendo essa série de concessões para administrar a cidade de uma forma eficiente e que nem sempre é o que a gente idealiza, enfim. Vamos lá, Cláudia. Obrigado pelas tuas questões. Primeiro, eu vejo com muito bons olhos a aproximação do Lula com o Ciro, assim como de todas as lideranças daquilo que eu considero um campo democrático no Brasil. Nós estamos num momento muito crítico da vida nacional. Do meu ponto de vista, o governo do Bolsonaro representa uma ameaça aos valores democráticos e ao ambiente democrático no país, e por isso o máximo de composições e articulações que possam ser feitas para a defesa da democracia e para derrotar um projeto que é autoritário, que é um projeto que semeia o ódio, que semeia a intolerância, eu acho que nós temos que ter a grandeza de quebrar essas barreiras. A respeito da minha, novamente, da atuação no movimento e também da forma de gerir a cidade, de como dialogar com os outros setores, o problema, Cláudia, é que tem uma, assim, a política passou a ser feita, em 2018, isso foi muito expressivo, por meme, né? Então, o meme vale mais do que o argumento, o meme vale mais do que o programa. Então, as pessoas criam estereótipos e se relacionam com esses estereótipos e não com a realidade, né? Eu sou de um movimento social que faz manifestações, faz mobilizações, mas que também sempre dialogou. Outro dia me perguntaram numa entrevista, mas você dialogaria com Dória? Eu falei, não só dialogaria, como não seria a primeira vez. Eu já dialoguei com Dória, quando ele era prefeito e depois como governador, como liderança do movimento social para discutir políticas habitacionais. Inclusive o movimento... Agora, como prefeito, Guilherme, como é que você vai fazer para se relacionar com o presidente da República ou mesmo com o governador, sendo do PSOL e eles de outro partido e outra posição? Isso vai criar alguma série de dificuldades. Ou você acha que São Paulo não precisa do dinheiro do governo federal? Olha, Silvia, eu acho que a dificuldade ela vem em mão inversa, né? O Bolsonaro tem dificuldade até para se relacionar com a família dele, né? Com os ministros dele, com a Câmara dos Deputados, né? O problema é com a família ele não tem dificuldades, com a família ele se dá bem. Com a família ele não... O Carluxo vez ou outra da Chilique no Twitter, que brigou, que não aceitou, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele pegou com o Centrão e não foi com o Olavo de Carvalho. É uma briga, eu imagino o que deve ser aquele condomínio Vivendas da Barra lá, a briga no final de semana, no almoço de domingo. Mas, enfim, esse problema, francamente, não seria da minha parte, né? O Bolsonaro é que representa uma linha de intolerância. Agora, você tocou num ponto, eu iria... Enfim, mas... Vamos seguir nesse ritmo, eu entendo a dinâmica que você está querendo colocar para que mais gente possa falar. Mas eu acho que você tocou num ponto que é importante, né? Que é o ponto da capacidade de diálogo com outros poderes. Sabe, assim, eu como prefeito, eu tenho as minhas posições, tenho as minhas convicções, não pretendo modificá-las, aliás, quero ser prefeito para poder realizá-las,
Mas numa democracia você não faz só o que quer. Nem o prefeito, nem o presidente da República é rei, é imperador. O Bolsonaro ainda não aprendeu isso. Está aprendendo agora comendo na mão do Centrão. Mas eu sei dialogar, o que eu estava querendo dizer é justamente isso. Já dialoguei no movimento social inúmeras vezes, construí a minha vida social e política também através de diálogo e capacidade de negociação. O que eu não topo são negociações espúrias. O que eu não topo é trocar apoio na Câmara por cargo de subprefeito para fazer esquema. Né? Isso eu não topo. Esse tipo de política não é comigo. Né? Agora, fazer negociações, você não conseguir aprovar tudo aquilo que você quer e dialogar com outros setores da sociedade, isso faz parte da democracia. Uhum. Tem várias perguntas que o pessoal está mandando pelo chat, deixa eu privilegiar aqui o chat agora um pouquinho. Tem uma, por exemplo, da Bela, que pergunta o seguinte: você pretende desprivatizar o quê e como? E aí eu já faço um adendo à pergunta da Bela, porque todo mundo que mora nessa região de Higienópolis ficou muito intrigado de saber como é que você vai lidar com a questão do Pacaembu, porque você já disse que você vai rever essa concessão. Então está todo mundo preocupado em querer saber como é que você vai pagar as multas para isso, né? Se você vai criar taxas, como é que você vai fazer, que esse é um pepino grande. Não, Silvia, eu não vou criar nenhuma taxa, nenhum imposto. Isso está muito claro na minha campanha, no meu discurso e no meu programa de governo. O que eu pretendo é fazer com que o patrimônio público sirva à cidade. Né? É isso que eu defendo. Eu acho que o processo de privatização, aliás, sobretudo da forma como ele tem sido feito, ele é excludente. Você querer privatizar um parque, uma área de lazer, né? A empresa privada, né, ela tem o seu papel na economia, a gente vive numa sociedade capitalista, a iniciativa privada é livre. Agora, a empresa privada ela visa o lucro, ela visa a rentabilidade, essa é a sua própria natureza. Se uma empresa privada gere um serviço que é público, ela vai buscar lucratividade naquilo. Isso significa, frequentemente, cobrança, dificuldade de acesso para as pessoas que têm menos recursos. Por isso, eu não vou privatizar nenhum tipo de espaço público, porque eu acho que isso tem um efeito excludente. Em relação à revisão das privatizações, o que eu... Mas mesmo eles custando muito caro para a cidade, por exemplo, dando prejuízo para a cidade, porque aí é uma... Um parque, Silvia, um parque não é para dar lucro. Francamente, parque não é para dar lucro. Mas o estádio de futebol, por exemplo... para ser um espaço de lazer para as pessoas. Não, mas e se ele der prejuízo? Por exemplo, o estádio do Pacaembu dá prejuízo para São Paulo. A manutenção de um espaço público como aquele, acho que a cidade tem que ter a oportunidade de discutir se o Pacaembu é importante para a cidade ou não, como patrimônio histórico, como patrimônio cultural, como patrimônio esportivo, se o clube do Pacaembu não poderia ser mais aberto para que todos pudessem acessar, se o estádio do Pacaembu não poderia ser um espaço de que vários times que não têm oportunidade de jogar em lugar nenhum, que jogam em campos de várzea, pudessem jogar lá também. Né? Então, assim, eu acho que um patrimônio para a cidade, sobretudo um patrimônio esportivo e de lazer, o objetivo dele é prestar um serviço ao público, não é o objetivo de ter lucratividade. Gestão pública não é empresa, gestão pública não é para dar lucro, gestão pública é para garantir serviço de qualidade na ponta. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. Uhum. Tem alguém aqui presencialmente? Vamos lá. Você que levantou de camisa azul, eu não sei, não estou vendo o seu nome. A Patrícia. Patrícia Cardoso de Mello. Fala, Patrícia. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Patrícia. No item 22 do seu programa, você fala sobre a transparência na prestação de contas, né? E a participação popular através de plebiscitos, as pessoas poderem opinar sobre os gastos públicos. Como é que funcionaria isso na prática? Patrícia, são duas coisas. Uma, a transparência, eu vou reestruturar a Controladoria Geral do município, que foi totalmente desmontada nessa gestão do Dória e do Bruno Covas. A Controladoria é essencial para uma controladoria autônoma, independente, para evitar esquemas, balcão de aprovação, esse tipo de coisa que a gente conhece, que existe no município de São Paulo, para combater a corrupção dentro da gestão pública e para dar transparência às contas e aos gastos do município. Sobre as formas de participação social, eu defendo uma descentralização, Patrícia. A Erundina disse, quando ela ganhou a prefeitura em 89, no discurso de posse, ela disse, eu quero terminar o meu governo com menos poder do que eu entrei. Eu pretendo dizer a mesma coisa no meu discurso de posse em 1º de janeiro do ano que vem. Porque uma cidade com 12 milhões de habitantes não dá para ser governada por um prefeito, por melhor que ele seja, de dentro de um gabinete no Vale do Anhangabaú. Você tem que descentralizar o poder nas subprefeituras com abertura de participação da população. Um exemplo é o orçamento participativo, que eu pretendo voltar a implementar em São Paulo. Assim, se você pegar, seja no Morumbi, seja em Sapopemba,
Quem conhece os problemas do bairro é quem mora lá. A prefeitura não pode chegar e implementar um monte de política lá sem ouvir as pessoas. As pessoas têm que ter o direito de apontar quais são as prioridades. Se tem 100 milhões para o Morumbi e 100 milhões para Sapopemba, eu acho que quem tem mais legitimidade de ajudar a decidir a destinação desse recurso é quem mora. Seja por participação digital, que São Paulo está muito atrasada nisso, seja por participação presencial, por reuniões de bairro. Isso fortalece a democracia. Eu não vejo democracia como ir a cada 4 anos na urna e apertar um botão, e se você não gostou, volta 4 anos depois. Eu vejo democracia como um processo de participação ativa e cidadania permanente. Agora, se tudo vai ter que ser... Uma coisa é você ouvir a população, outra coisa é você discutir cada item e cada coisa, a cidade para, né? Porque a democracia dá trabalho. Eu não disse que vou discutir cada democracia item. É um negócio complicado, né? Porque você tem que ouvir todo mundo, ouvir, passar por todas as instâncias, a coisa demora. Complicado, mas muito necessário, viu, Silvia? Mais do que nunca no Brasil. Mas depende dos processos, né? Representatividade da democracia, justamente para tomar decisões. Senão, se você tiver que fazer uma discussão de cada coisa, a cidade fica travada. Silvia, obviamente eu não vou discutir que dia vai ser a varrição em cada rua num plebiscito, é evidente, né? O que eu vou discutir são as prioridades, as diretrizes, o plano para cada região. Isso é participação democrática. É óbvio, a gestão é eleita também para executar, é o papel do Poder Executivo e eu vou fazer. Pois é. Quem mais quer perguntar que está aqui presente? Boulos. Olha lá, vamos lá, Denise. Qual o seu projeto para a educação dentro das escolas municipais e como é que você pretende promover essa distância, dado que o EAD e o acesso à internet ele é limitado, ele aumenta essa já a desigualdade que você comentou e que o projeto de educação é o que vai mudar a gente no futuro. O que você tem de programa e como é que você pretende mudar isso? Denise, obrigado pela tua pergunta. Eu sou professor, dei aula na rede pública estadual de São Paulo, conheço os desafios da educação também por convivência, não apenas pelo debate público, de forma geral. Eu acho que uma educação boa ali na ponta começa com um professor valorizado. Então, eu pretendo fazer um processo de valorização e qualificação permanente dos profissionais da educação, fazer uma parceria com as universidades públicas para estimular os professores da rede municipal a fazerem mestrado, doutorado, a terem uma qualificação cada vez maior, a se desafiarem, a serem estimulados a isso. Isso se reflete muito na sala de aula, isso é muito importante. Pretendo equipar melhor as escolas. Nós vamos ter uma oportunidade tremenda, Denise, que é a oportunidade do Fundeb. Foi aprovado o novo Fundeb, vai chegar mais recursos para São Paulo. Então, por exemplo, o tema da educação à distância. Eu espero muito que a gente possa ter uma vacina mais breve ou que a gente tenha condições sanitárias adequadas mais breve para o retorno às aulas presenciais. Mas se eventualmente, até porque a gente não sabe ainda o comportamento da pandemia, está tendo novos picos em outras partes do mundo, se eventualmente acontecer uma situação difícil que impeça isso, eu vou fazer o que a Prefeitura de São Paulo deveria ter feito desde o início e que várias cidades e países do mundo fizeram, a Coreia do Sul foi um exemplo nisso, que é a distribuição de pacotes de internet para os alunos da rede pública. Né? Vários países fizeram. Isso teria feito com que o passivo que a gente vai enfrentar o ano que vem fosse muito menor. Isso é factível, né? Porque muitos alunos não puderam acompanhar o ensino à distância porque tem 3G no celular que não dá nem para baixar um vídeo, quanto menos para fazer um streaming para ter aula. Então, você melhorar o acesso à internet vinculado à educação é essencial. Né? E eu acho que a pandemia deixa também um pouco essa lição, a importância da gente ampliar, universalizar o acesso a uma internet de qualidade. A internet deixa de ser um privilégio, passa a ser cada vez mais um bem necessário, né? A ser tratada como um direito. Bem que a prefeitura pretendo integrar isso na educação. A prefeitura cuida mais da educação infantil, né? Quer dizer, a prefeitura cuida da educação, né? não, até o 9º ano. Né? A prefeitura cuida da educação infantil, que são as creches, e depois até o 9º ano. Fundamental. Ensino fundamental. Fundamental. Aí precisa de... Eu acho que isso seria uma medida maravilhosa a ser tomada, porque realmente, além de toda a defasagem econômica, cultural, gigante, ainda ter essa da educação, quer dizer, as crianças realmente estão pagando um preço muito alto por não terem acesso à escola. Realmente isso vai ser uma coisa importante. Tem uma pergunta aqui do Guilherme,
Ele diz o seguinte, esse é um tema que todo mundo está interessado em ouvir a sua opinião, né, debates anteriores aí as pessoas estavam comentando, que tem a ver com a Cracolândia. Então, o Guilherme diz o seguinte, na Cracolândia os moradores de rua recebem armas, como rojões dos traficantes locais, para combater a GCM. E, em troca, recebe dinheiro para gastar em drogas, né? Quer dizer, uma situação criada pelos traficantes locais. O que você, que é considerado o líder dos moradores de rua, irá fazer? E já que estamos falando em Cracolândia, o que você acha sobre a internação compulsória para aqueles que são viciados? Para valer. Vamos lá. Né? Primeiro, assim, o papel de combater o tráfico não é do município, é da Polícia Civil, que é do Estado. Se o Dória fizesse um pouco menos de demagogia e trabalhasse um pouquinho mais, a droga não chegaria na Cracolândia e esse tipo de situação que o Guilherme relata não aconteceria. O papel do município é lidar com o problema social e de saúde pública que existe. Eu fico impressionado como a cada 4 anos de eleição em São Paulo, aparece gente dizendo vou acabar com a Cracolândia, vou acabar com a Cracolândia. Bom, o Dória disse isso há 4 anos atrás e a Cracolândia está muito maior do que era antes. Né? Só está mais dispersa, espalhada por várias quadras daquela região. Francamente, não é assim que se resolve. Você não lida com dependência química como o caso de polícia e bomba. Se alguém acha que jogando bomba nas pessoas, gás lacrimogêneo, vai resolver aquele problema? Francamente, a gente lida com isso, né, como um problema de saúde mental. Dependência química é um problema de saúde pública. O que eu vou fazer é implantar um CAPS móvel logo no início, com uma ação coordenada, um CAPS móvel, né, com profissionais de saúde. Né, conheço da área, tenho mestrado em psiquiatria, fui estudar essa área também. Né, é possível fazer com uma política de redução de danos, como funcionou em Vancouver, em Lisboa, que são os 2 melhores exemplos para tratar situações como essas. Internação compulsória, isso é coisa de pré-reforma psiquiátrica, isso era a lógica do manicômio do século XIX. Eu não trabalho com essa lógica. Internação é sempre, hoje, nas melhores práticas de saúde mental em nível internacional, internação é sempre o último recurso. Você tem hospitais-dia, você tem CAPS, você tem políticas de redução de danos para as pessoas que estão viciadas em substâncias químicas. Agora, o problema da Cracolândia não é simplesmente um problema de saúde, ele é também um problema social. Então, nós temos que criar casas de acolhimento para essas pessoas poderem ficar com assistentes sociais, com psicólogos, para não ficarem na rua, é um problema de pessoas em situação de rua, e criar a porta de saída. A porta de saída, Silvia, rende trabalho, frentes de trabalho, para que essas pessoas possam cuidar da zeladoria da cidade e terem a sua renda. Com as frentes de trabalho, você dá a porta de saída da dignidade. O que leva alguém para a droga? O que leva alguém para a droga é desespero, o que leva alguém para a droga é desamparo, é muitas vezes miséria, desemprego. Então, a porta de saída é uma ação complexa. Tem um monte de governo lá, tem um monte de governo lá dizendo que vai resolver o problema à base da pancada, nenhum deles conseguiu resolver. Esse discurso é demagógico, vez ou outra em época de eleição, lida com a angústia das pessoas, ninguém quer ver aquela situação daquele jeito, né? Mas isso não resolve nada. Tem uma pergunta aqui do RG, que o Haddad também não fez nada. Na verdade, o Haddad fez um trabalho que, de certa maneira, no começo foi bem sucedido, né? Se eu não estou enganada com relação à Cracolândia. Para dizer a verdade, eu não tenho essa informação, talvez você tenha, mas eu acho que foi bem feito. O programa de braços abertos feito, eu não sou advogado do Fernando Haddad. Não, mas eu acho que a gente tem que reconhecer o que é bem feito. Uhum. Mas o programa de braços abertos foi um bom exemplo, depois foi descontinuado, esse foi o problema. A Mônica Haddad pergunta, gostaria de saber qual o plano para a limpeza da cidade, se você pretende fazer coleta de lixo reciclado, mas para valer, porque não adianta fazer a coleta e depois pegar o lixo todo, misturar e não reciclar nada. Eu achei essencial essa pergunta da Mônica. Nosso plano tem um projeto mais ousado e avançado para resíduos sólidos na cidade de São Paulo. Nosso sistema, que é um sistema de aterro sanitário, é atrasadíssimo. Né? Boa parte das cidades do mundo, eu cito o exemplo de Barcelona, que acho que tem um sistema modelar, que são os ecoparques. O que Barcelona fez? Não tem mais aterro lá. O lixo é reciclado a partir de toda uma rede de coleta, porta na porta. Da mesma forma que o caminhão de lixo passa na porta das pessoas e leva o lixo, você tem que ter um sistema, obviamente, ligado ao poder público, mas pode estar ligado a cooperativas de catadores, pode envolver, inclusive, emprego e renda para muita gente, de coleta na porta do lixo reciclável.
Porque muita gente não vai até os pontos de reciclagem para levar o seu lixo, isso dá trabalho, isso cria uma dificuldade. Então você tem que garantir a coleta na porta. Barcelona hoje faz reciclagem de uma parte expressiva do lixo, inclusive compostagem do lixo orgânico, em espaços que eles chamam de ecoparques. Eu quero iniciar a transição, é óbvio que isso não se resolve em 4 anos, nós estamos falando de um problema de 400 anos, mas eu quero iniciar a transição do modelo de resíduos sólidos na cidade de São Paulo, dos aterros para os ecoparques, com um sistema de coleta seletiva na porta, ligado e estimulando, inclusive, cooperativas e grupos que já trabalham com a reciclagem na cidade. A Carol tem uma pergunta para te fazer. Fala, Carol. Está sem o áudio ligado. Isso. Oi, boa noite, Boulos. Tudo bem? Boa noite, Carol. Então, minha pergunta, resgatando essa questão da Covid, eu queria saber como que você entendeu a gestão do Covas, como que você acha que o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, o que você teria feito de diferente. Eu pergunto isso porque você teve uma movimentação muito ativa nesse período todo, né? Você esteve à frente de vários movimentos e tal, de mutirões existenciais e tudo mais. Então, e imaginando que a Covid possa se estender até janeiro mesmo, que seria o tempo até você ser eleito, enfim. O que você vê de tudo isso que você faria diferente, enfim? Carol, eu acho que o que o Covas, pelo menos no início, durante um longo período da pandemia, fez de forma correta foi não ter embarcado naquela onda negacionista e tal, e ter feito os protocolos básicos determinados pelos infectologistas, pelas equipes de saúde pública, restringindo a circulação e garantindo a quarentena. Agora, acho que o maior problema é que ele não compreendeu um pouco o que era o papel do prefeito. O prefeito não é conselheiro de autoajuda. Não bastava para o prefeito dizer fique em casa, fique em casa, fique em casa. Você tem que dar as condições para que as pessoas ficassem em casa. Então, boa parte das pessoas... Por que o Covid se propagou mais amplamente nas periferias da cidade? A maior parte das mortes estão nas periferias da cidade. Porque as pessoas não tinham como ficar em casa. Se elas ficassem em casa, não tinha jantar. Então, tinha que ter um conjunto de políticas que, quando eu falei de renda solidária, é disso que eu estava falando, né? Por exemplo, os pequenos comerciantes, vários países do mundo, países mais pobres que o Brasil, latino-americanos, deram apoio para os pequenos comerciantes para não falirem durante a pandemia. Né? Isso poderia ter sido feito pela Prefeitura de São Paulo, poderia ter sido feita uma renda solidária básica para que as pessoas tivessem o mínimo e não precisassem sair numa situação mais de pico de contágio. Né? E, sobretudo, na área da saúde. Assim, eu acho que ali deixou muito a desejar. Né? Você teve 4 hospitais de campanha na cidade, 3 no centro, apenas 1 na periferia. A zona onde morreu mais gente é a Zona Leste, não teve nenhum hospital de campanha lá. Nós temos um monte de hospital fechado que poderia ter sido equipado com esse mesmo recurso de contratos emergenciais de campanha. Você poderia ter equipado hospitais, os de campanha já foram desmontados, se perdeu aquilo e os hospitais ficariam para a cidade. Né? A política para a população em situação de rua. Eu, inclusive, entrei no Ministério Público, junto com a Erundina, porque dizer fique em casa, a questão é quem não tem casa. Então, várias cidades, inclusive brasileiras, Niterói, Florianópolis, várias cidades do mundo, Londres, Praga, Los Angeles, Nova York, acolheram a população em situação de rua durante o período crítico da pandemia na rede hoteleira, nos pequenos hotéis da cidade, né, que estão à beira da falência, inclusive. Né? Você acolhia, garantia um pagamento, obviamente, para esses hotéis, e acolhia a população de rua para que muitos morreram de Covid, né? Então, uma série de medidas sociais e de saúde pública que poderiam ter minimizado o sofrimento no período mais alto da pandemia. Eu espero que a gente não tenha que discutir isso ano que vem. Né? Eu espero que a gente caminhe o mais rápido possível para uma vacina e que a vida social possa se normalizar. Mas se houver uma situação indesejada, de retorno, de agravamento da curva, aí nós vamos ter que tomar, e eu, como prefeito, tomaria medidas como essas que eu falei. Tem uma pergunta aqui que chegou da Mi. A Mi diz só uma questãozinha, Silvia, antes de você ler, o pessoal aqui da minha equipe está me pressionando que eu vou ter que entrar no seguinte, que era às 8, como eu atrasei aqui também 20 minutos, já estão me cobrando lá do outro. Se puder ser mais uma ou no máximo 2 perguntas para a gente encerrar. A pergunta dela é a seguinte: você não tem medo de ser morto se tentar acabar com algum esquema grande? Né? Como é que você se protege? Olha, Mi, dizer que eu não tenho seria mentira.
Eu acho que isso a gente já viu na história desse país, o que já aconteceu quando se enfrentam interesses dessa natureza. Agora, a coragem não é não ter medo. A coragem é, mesmo quando a gente tem medo, a gente seguir adiante, não brecar. Eu, obviamente, tenho receio por mim, pela minha família, sobretudo, mas se eu estou na política é porque eu quero fazer esse enfrentamento. E aí, quando a gente faz enfrentamentos como esse, evidentemente você está exposto a risco. É claro que eu me protejo, eu não ando só, eu tomo os meus cuidados, mas evidentemente esse é um risco não só para mim, mas para todos que num país como o nosso façam enfrentamentos com interesses maiores e poderosos. Muito bom. Quem quer fazer a última pergunta? Tem alguém aí? Alguém levantou a mão? Não estou vendo, porque não vejo todo mundo. Eu quero. Só assim, nessa coisa, Boulos, tudo que você fala tem muito sentido, mas e o tempo para fazer tudo isso, na verdade? Como é que em tempos de negociação e de gestão você vai conseguir fazer mudanças nesse sentido? Quando a gente falou, por exemplo, de Guarda Civil Metropolitana, demora uma infinidade de tempo. Como é que eles vão poder estar melhorando a questão de segurança, se tem que passar por reciclagem, se tem que passar por um monte de coisa que deve ser feito, obviamente, mas a cidade continua solta por muito tempo nesse sentido, tanto em segurança, quanto em educação, quanto em várias das propostas, né? O tempo é uma coisa que corre contra, na verdade. Noca, bom, obviamente você tem razão que várias das mudanças que a gente precisa em São Paulo não se resolvem apenas em 4 anos. Seria demagógico de qualquer um que viesse aqui dizer eu vou resolver todos os problemas da cidade em 4 anos. Agora, nós precisamos começar a resolver. Então, e, obviamente, você não atira para todo lado. Numa gestão, você tem prioridades. Então, você tem um foco. É possível fazer muita coisa em 4 anos. Outras gestões mostraram. A Erundina foi uma delas. A Erundina fez coisas incríveis. Em 4 anos, mesmo tendo minoria na Câmara durante todo o governo. É possível fazer com um orçamento de 70 bilhões, com empenho político, com uma capacidade de diálogo, com uma atuação conjunta com a população, trazendo as pessoas para a participação, e com um foco no combate à desigualdade, é possível fazer. O tema da Guarda Municipal, só para citar como um exemplo, passa pela formação. Existe uma escola de formação de guardas. A formação de guardas é muito mais rápida do que a formação militar, de quartel e tal. Então, você pode contratar novos guardas, abrir concurso, esses novos guardas já vão passar por uma formação voltada nesse aspecto e por uma remodelação organizacional da corporação. Isso não é uma coisa tão de longo prazo, que é pouco factível que tenha resultados práticos em 4 anos. É possível ter resultados práticos a curto prazo em iniciativas como essas. Mas o meu foco, como eu disse aqui, termino da mesma forma que eu comecei, é no combate às desigualdades e às distâncias sociais na nossa cidade. Eu acho que é possível fazer muita coisa, num governo de 4 anos em São Paulo, para reduzir os abismos e a distância, se você tiver esse comprometimento. Eu tenho convicção que isso é bom para todo mundo, Noca, de verdade. Eu tenho a convicção, por exemplo, o programa de frente de trabalho, que está no nosso plano de governo, frente de trabalho, abrir em todas as subprefeituras vagas. Você vai pegar pessoas que estão desempregadas e dar uma oportunidade. E essas frentes de trabalho vão servir para a zeladoria. A cidade ficou abandonada. Agora, na véspera de eleição, estão arrumando calçadas e tal, mas teve uma situação de abandono. A praça virava um matagal. Se você tem um efetivo maior de pessoas que, além de resolver o desemprego, você vai ter cuidando das praças, cuidando das calçadas, cuidando das ruas, fazendo pequenas obras de infraestrutura, você combate a pobreza e melhora a zeladoria no conjunto da cidade. Melhora o bem-estar, faz os espaços públicos se tornarem espaços melhores de convivência, vai tirando essa conflagração que existe na cidade e que pode aumentar no pós-pandemia se a crise econômica explodir em São Paulo e não tiver nenhuma ação mais incisiva e mais ousada por parte do poder público. Então, eu acho, inclusive, que o crescimento que eu tenho tido em setores de classe média na cidade de São Paulo, que às vezes poderiam ter uma visão preconceituosa, que às vezes poderiam fazer uma condenação pela minha trajetória no movimento social, revela também uma compreensão que se amplia na cidade de São Paulo de que o combate à desigualdade é necessário e é urgente. A nossa candidatura é que expressa essa pauta, que levanta essa bandeira com maior propriedade. Bom, todos nós estaremos acompanhando a evolução dos seus números aqui. Hoje a gente já deu os números que mudaram,
né? A gente acabou de divulgar no comecinho, não sei se você já estava aí quando a gente deu os números do Ibope. Estava sim. Nós crescemos 3 pontos nessa. Parabéns. E eu acho que realmente é um grande desafio e como eu disse no começo hoje da nossa conversa, é uma grande novidade nessa campanha. O Boulos realmente está próximo, eventualmente, de participar do segundo turno. E aí a história é outra, vai ser uma outra conversa, mas até lá temos assim, muitas emoções pela frente. Desejamos para você todo o sucesso aí na sua caminhada. Eu acho que é um consenso nesse grupo de que uma sociedade mais democrática e com direitos iguais para todos, especialmente a questão da moradia, não há o que se discutir, que todo mundo tem direito a ter uma casa, um lar, enfim, coisas básicas. A questão é como chegar lá, né? A questão é como você conseguir fazer isso. Mas a gente está, então, observando você e agradecemos demais a sua participação aqui para expor o seu plano de governo. Todos os dias a gente tem recebido cada um dos candidatos que estão vindo aqui. Obrigada, Boulos, pela sua participação, a gente agradece mesmo. Boa sorte. Obrigado, Silvia. Obrigado a todas vocês pelo espaço, pela oportunidade. Espero que a gente possa voltar a conversar. Espero eu no segundo turno e, quem sabe, no ano que vem como prefeito de São Paulo. Obrigado. O segundo turno já está convidado para uma conversa no segundo turno, se você estiver lá. Tá bom. Tchau, tchau. Muito bom. Obrigada.